Em 2016, o Fórum Econômico Mundial instaurou 10 como as principais competências procuradas pelas empresas a partir de 2020. Então, todo profissional em 2020 precisa ser procurado a partir dessas competências. O que significa isso? Eu tenho que usar isso na minha empresa? Não necessariamente, mas isso é o que tem sido utilizado no mercado dentro das principais empresas do mundo. Então, é uma base para a construção das competências dentro da sua empresa e da sua realidade. Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas competências. A competência número 1 é a solução de problemas complexos. Significa que os funcionários, eles cada dia mais estão sendo cobrados de resolver problemas que às vezes não têm nenhuma solução padronizada. Problemas que às vezes caem no colo daquela pessoa e que nunca aconteceu antes. Independente se é cargo de liderança, se não é, dentro da proporcionalidade de cada cargo, mas todos precisam saber resolver problemas complexos. Cada vez mais as pessoas estão tendo autonomia de resolver dentro daquilo que lhe cabe, para que não precise acionar a liderança para tudo o que acontecer dentro da sua área. Segunda competência, pensamento crítico. É muito importante que as empresas entendam que os seus funcionários precisam pensar. Independente se ele é de um cargo estratégico ou não, todas as vezes que ele estiver executando a atividade dele, ele tem que ter um pensamento crítico em relação àquilo. Inclusive para problematizar. Quanto mais ele problematiza, mais soluções ele encontra e mais riscos ele diminui, né? Então, cada vez menos riscos aquela atividade que ele executa, riscos inclusive em relação à qualidade, riscos em relação à segurança do próprio funcionário, enfim. Mas o pensamento crítico ele é muito importante. Então, quanto mais pensamento crítico, mais problematização e menos riscos. Competência número 3 é a criatividade. Todas, absolutamente todas as áreas e cargos e funções exigem criatividade do funcionário. Não é somente mais como era antigamente para as áreas ligadas à arte. Hoje todas as áreas precisam de criatividade, principalmente agora, né, nesse momento, enquanto gravamos o vídeo, gravamos essa aula, nós estamos em meio a uma pandemia, então é muito importante que nós entendamos que a criatividade, ela, dentro do novo normal, ela faz toda a diferença. Isso porque essas competências elas foram descritas em 2016, onde ainda nada disso havia acontecido, mas já era algo muito procurado. Competência número 4 é gestão de pessoas. Todas as pessoas que exerçam cargo de liderança têm que saber gestão de pessoas, mas é aquelas que são lideradas também. Até porque, caso haja possibilidade de evolução dentro do quadro ou dentro de gestões que realizem funções que, como por exemplo, funções de apadrinhamento, onde um funcionário acaba cuidando e ensinando o outro, é necessário que a gestão de pessoas seja algo, pelo menos, não, claro, não muito aprofundado, mas pelo menos saiba alguma coisa sobre isso. Até para quem é liderado também, é importante saber pelo que você é procurado, pelo que você é cobrado, enfim. Competência número 5 é coordenação com outros, é você conseguir olhar para o problema do seu cliente interno, do cliente externo ou do seu par e entender como você pode auxiliá-lo, como você pode ajudá-lo, né? É aquele funcionário que não vai embora se está vendo que o colega está ali cheio de preocupações, de afazeres e quer ajudar. Competência número 6 é a inteligência emocional, que, como comentamos, é uma das competências mais procuradas justamente porque todo mundo precisa disso, independente se é dentro do ambiente de trabalho ou fora dele, né? Costumo brincar que não existem duas vidas, não existe vida profissional e vida pessoal. Existem aspectos profissionais e aspectos pessoais, mas vida é uma só. Então, a inteligência emocional ela nos conduz a sermos equilibrados, né? Não é não chorar, não é chorar demais, mas é ter o equilíbrio das emoções. Competência número 7, julgamento e tomada de decisões. Nós crescemos aprendendo que não podemos julgar o outro, que o outro tem o direito de pensar e agir da maneira que deve. Mas essa competência diz justamente o contrário. A gente tem mesmo que julgar,
situações, não a pessoa, mas situações para que possamos tomar as melhores decisões. Não dá mais para não racionalizar, né, no sentido de entender mesmo tudo aquilo que a gente precisa fazer, tudo que precisa ser feito dentro dos conceitos de ética, dos valores da empresa, antes de tomar uma decisão. Competência número 8 é orientação a servir. O que significa isso, né? Bem parecido com coordenação com outros, mas o que diferencia é que você, na orientação a servir, você vai olhar para o problema do cliente, entendendo como você pode servi-lo com resultados. Então, ao invés de olhar só aquilo que você pode fazer, é olhar aquilo que realmente é necessário que você faça para que você possa ajudá-lo de forma efetiva. Competência número 9 é a negociação. Independente de qual cargo ou área que você trabalha, você precisa negociar, você precisa mesmo expor suas ideias, argumentar. E competência número 10 é a flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de sua mente expandir, aprender um pouco de cada coisa, um pouco de tudo, entender, é lógico, se aprofundar dentro da sua área, mas entender um pouquinho de cada coisa, para que todas as outras competências possam acontecer, né? Porque a partir do momento que você tem flexibilidade cognitiva, você soluciona problemas muito mais facilmente, você tem pensamento crítico, você exerce a criatividade, enfim. Aqui nós temos um comparativo de como era em 2015. Então você pode, inclusive, pausar aqui, caso queira entender um pouquinho mais, e comparar como era e como está agora. Inclusive na ordem, né? Porque isso aqui é uma ordem de prioridades dessas competências. Como era em 2015 e como é agora a partir de 2020. Esse grupo de competências, de 10 competências, vai te auxiliar a montar as competências específicas na sua empresa, mas esse já serve como base para tudo que a gente já está falando antes, né? Das construções, das hard e soft skills, de como construir as competências necessárias e, a partir daqui, você deslanchar para construir as suas competências aí dentro do seu universo.